pessoal, muito bom dia a todos novamente. Hoje, 15 de fevereiro de 2026, 4h50 da manhã, está entrando a Conexão Prosperar Sem Errar com o propósito DVN. Propósito DVN que são 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade, e trazer para você, para aqueles que querem mudança na vida emocional, uma mudança na vida espiritual, uma mudança na vida física, conjugal, saúde, enfim. Tentar trazer uma mudança de rota, uma mudança de pensamento, de mentalidade, trazer para você a existência daquilo que está escrito na Palavra de Deus. Tudo que a gente fala aqui é para trazer à tona uma mudança, levar você a se esforçar a mudar os seus pensamentos. É a coisa mais simples, não é um bicho de 7 cabeças em cima do seu pensamento. Se torna mais difícil porque eu, você, já estamos acostumados a viver com um tipo de pensamento, um tipo de direção. Isso veio através da nossa convivência com os nossos pais. Pois bem, faça para os outros o que você quer que faça para você. Bom, é uma indicação muito forte. Eu fico observando. Todo mundo quer ganhar. Ninguém quer perder. Em negócios, em uma negociação, em uma viagem, em uma direção, em uma meditação, ninguém quer perder. Todos querem ganhar. Todos. Mas preste bastante atenção. Um dia eu falei aqui na live que eu tinha visto uma entrevista de um lutador de MMA. Ele falou: para mim ser campeão hoje e ter essa fama de o melhor do mundo, eu tive que apanhar muito. Eu tive que aprender a apanhar. E muito, não foi pouco, para aprender a bater e vencer. Ele nos deixa exemplo que ele treinou. E é um treino. Tudo que a gente faz é um treino. Você treinou a vida inteira. Eu treinei a vida inteira. Que tudo que a gente for fazer, temos que ganhar. Foi instalado isso na nossa cabeça. Foi colocado na nossa cabeça. Poucas vezes recebemos conselhos de pessoas: não, se você perdeu não foi dessa vez, mas da próxima você ganha. Não é verdade? Mas se nós nos educarmos todos os dias e treinar nossa mente todos os dias neste propósito, nós iremos ter uma ótima disciplina, que é treinar nossa mente, aprender a conviver com a derrota, para que venhamos sentir o gostinho da vitória. Mas se queremos ter somente vitória, somos obrigados a apanhar para vencer. Vocês estão entendendo a jogada? Vamos dar uma explicação
mais clara. Se eu tento vencer as dificuldades, é porque eu estou passando dificuldades. Se eu tento vencer um jogo, é porque eu tenho jogado muito tempo. Se em uma luta eu estou tentando vencer, é porque eu estou apanhando muito tempo. Se eu procuro dar a volta por cima, é porque sempre eu estou por baixo. Se eu procuro mudar de direção, iniciar uma nova visão, uma nova meta, se eu procuro ter uma sabedoria em uma decisão a ser tomada, é porque muito tempo eu estou à mercê de coisas erradas, fazendo coisas erradas. Então, chega um momento da vida que a gente é obrigado a sair da zona de conforto. Existe um momento da vida para que a gente venha alcançar um desenvolvimento mental, emocional, conquistar o espaço. Somos obrigados a passar por situações difíceis. E nessas situações difíceis que todo ser humano vai passar, todos nós passamos, temos que tomar muito cuidado, porque pode se tornar problemas, e se esses problemas não forem cuidados, não forem levados a sério, resolvidos, se tornam crônicos. E é onde a pessoa com o tempo ela desiste de sonhar, desiste de lutar, desiste de querer avançar, e ela volta para a zona de conforto novamente. Porque ela pensa, não, eu já tentei, eu não consigo, é muito difícil, é muito complicado. Mas é difícil e complicado para todos. Você vê um pai de família, nós homens, praticamente, a maioria, nós queremos tomar decisões para que nossa família não venha a sofrer. E mesmo tomando decisões, erramos. Nós erramos. Porque pensamos e imaginamos que aquela decisão não vai trazer problema para a família, mas algumas decisões traz. E isso é natural. Mas, para que possamos viver o sobrenatural, para que possamos tomar atitudes, e nessas atitudes, a gente procurar alcançar essas vitórias, nós temos que descer de nível. Somos obrigados a descer de nível. Para que a gente mude. Eu estou te falando uma coisa que ainda não foi me mostrado ainda. Diferente. Mas pelo meu entendimento, todos querem avançar. Todos querem virar a chave. Todos querem se potencializar. Todos querem vencer. Todos. Mas não querem pagar o preço de se rebaixar um pouco para poder alcançar a vitória. Ela sabe que se ela andava num veículo, num automóvel,
de R$ 500 mil. E o comércio dela não está bom, está muito ruim, porque ela investiu, administrou de maneira errada. A gestão dela foi errada e está tendo poucas vendas, muitas percas. Os clientes estão se afastando da loja dela. E ela tem um bem, ela tem vários automóveis, mas o melhor que ela tem é de R$ 500 mil. E ela sabe que ela precisa de no mínimo R$ 200 mil para dar uma injetada naquilo que ela faz, para dar um up, para dar uma levantada, para começar a girar novamente. E ela sabe que com o tempo. Então ela, se ela for inteligente, ela vai pegar esse automóvel de R$ 500 mil, de R$ 1 milhão, vai vender, negociar o valor e vai pegar o valor, injetar novamente no seu empreendimento. E ela vai dar uma respirada. E aquele empreendimento vai dar para se permanecer uns 5, 6 meses. Mas lá na frente ela pode tirar esse valor de novo. Por quê? Porque ela investiu R$ 500 mil e se ela for pela lógica de 10 a 40%, ela pode adquirir lá na frente um lucro de praticamente aí 200, né? 250 mil. Ela pode adquirir sim. Ela vai adquirir esse dinheiro de 150 a 250 mil. De 150 a 200 mil ela vai conseguir. Mas ela está tão focada, tão neutralizada, tão concentrada nas dívidas ali, no problema da loja, da empresa que está quebrando, o funcionário que está se demitindo funcionários, outros estão levando na justiça e o comércio não está vendendo. Ela fica tão focada, tão concentrada naquilo que ela não consegue pensar. Ela acha que então vamos vender a empresa. É melhor vender a empresa antes que se torne uma bola de neve, antes que se torne um problema crônico e eu não consigo resolver lá na frente. Mas espera aí. Se eu tenho algo na minha mão e este algo eu vendendo, eu vou ficar sem esse bem. Eu investindo, que eu precisaria de no mínimo 200, 150, 200. Só que esse bem é 2, 3 vezes maior que eu tenho. E se eu vender até um pouco mais barato, mas eu vou ter, além dos 150, 200, mas eu vou ter mais 2 a 3 vezes a mais. Então dá para me manter. Eu vou me manter. Ela não pensa dessa forma. Ela pensa na dívida de pegar empréstimo com o banco, de pegar um dinheiro com a agiota, de mandar, lógico, reduzir o gasto, reduzir o quadro de funcionário. É uma opção para dar uma maneirada. Aí ela vai observar que não precisa aquele tanto de funcionário para aquele empreendimento dela. Tudo bem. As mercadorias acabam, começam a acabar. Mas ela prefere, não, vou no banco, vou aqui, vou ali. Mas ela tem bens. E esses bens podem ser investidos. Não adianta também se ela precisar de 200 mil e ela tem um bem de 50 mil a investir lá. Não vai adiantar. Não vai fazer nem cócega, para melhor dizer. Não vai nem fazer cócega. Então, às vezes, ela fala assim, pô, mas eu só tenho a casa que eu moro. E eu vou ter que vender para investir? Não. Aí está errado. Porque você não pode vender a casa onde você mora. Se você tivesse um outro imóvel, tudo bem. Mas seja inteligente. Ah, não, mas eu vou investir e daqui 4, 5, 6 meses eu vou recolher ela de volta, conforme você está falando. Que se eu vender um automóvel, eu recolho. Não é assim. Pessoal, entenda. Entenda. O imóvel que você mora é diferente de vários automóveis que você tem. Eu estou falando o exemplo de automóvel, porque às vezes a pessoa tem 2, 3 automóveis em casa. Tem o dele, tem o da esposa, tem o do filho. Né? E tem aquele que é o xodó, aquele ali que é o caro. Então ele tem essa condição. Ela tem 2 a 3 automóveis.
ou mais na garagem. Ela tem como se fosse um bolo, ela tem várias fatias desse bolo, mas ela tem a cereja do bolo. Agora, a casa, sim, só tem uma? Não. Ah, mas ela tem 3 casas. Ela tem a casa dela, que é top. Ela tem outra casa que é muito baixinha. Até uma casa intermediária. Então, sim, ela sai da top, vai para a intermediária e vende a top, para investir no seu empreendimento. Ela sabe que ali ela vai ter o retorno para comprar um outro imóvel. Lembrando o seguinte, né? Que o imóvel você vende por 200 hoje, quando você vai comprar, você não compra em menos de 400. Então é uma coisa pensada. Então eu não aconselho o imóvel. Se ela tem 3 imóveis, um é o top, um é o intermediário e o outro é o mais baixo. E o outro mais baixo, semelhante, se ela está precisando de 150, 200, semelhante modo, o mais barato custa aí seus 300, 350. Então vende ele. Mas não vai vender aonde que você mora. E nem vai se relaxar com um intermediário. Então é as escolhas erradas. Faça para os outros o que você quer que faça para você. Então, se você está passando por essa dificuldade, já passei por várias dificuldades. Eu já perdi muito. E já conquistei, perdi, reconquistei. Perdi e conquistei outros. E perdi e reconquistei outros. Então, ou seja, sempre indo e voltando. Indo e voltando. Até parece um jogo. Até você fala assim, pô, esse treino nunca vai acabar. Você vai e volta, o treino melhora. E quando dá uma crise louca no mercado, ele fala, a porta fechou, as portas estão fechadas. O que eu tenho que fazer? Aí você começa a apelar. Ah, porque Deus não está me ouvindo. Ah, porque eu recebo muito não das pessoas. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Você começa a ver os problemas e dar desculpa. É aí onde mora o perigo. Quando você começa nas desculpas, ai, 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 começa o perigo. Aí você começa a fazer coisa para as pessoas ruins. Você começa a fazer coisas ruins, melhor dizendo, para as pessoas. Porque você está dando desculpa. Ah, não, que eu vendia por tanto, mas eu estou em crise financeira e o cliente que vai comprar de mim, ele tem um poder aquisitivo muito maior do que eu imagino, e eu vendendo para ele não vai nem fazer cosca esse valor. Então aí você está agindo errado. Você está aproveitando das suas condições. Ó, presta atenção. Você está aproveitando das suas condições precárias. Você está aproveitando da sua má gestão. Você está aproveitando da sua má administração. E ao invés de você mudar esse contexto, você prefere colocar valores acima do que vale realmente para cobrir alguma despesa sua. Isso é totalmente errado. É totalmente errado. Porque você está fazendo para os outros coisa muito ruim. Porque quando você vendia pro Zezinho, que não tinha poder, era 10. Porque você está passando em crise agora, com problemas financeiros. Aí o João, que tem um carro melhor, você quer vender por 100. Ele até paga, porque não vai fazer diferença para ele. Mas Deus, o todo soberano, vê que você está aproveitando daquela oportunidade para,
explorar financeiramente o cliente. Ele não vê, ele não percebe, ele acha que vale aquele preço mesmo. Aí você se bate no peito, ó, consegui, você viu? Eu não vendo não, meu preço é esse, tá, pros ricos. Aí pros pobres, não, eu te vendo. Aí o cara que tem uma classe mais alta, vários, pô, o cara fala, mas o cara é careiro, mas o serviço dele é bom e tal, beleza, ótimo. Aí de repente ele chama o jardineiro pra lá cuidar do jardim dele. E porventura o jardineiro é o João, que mora perto de sua casa, que não tem onde cair morto, ganha muito pouquinho. Aí você vendeu o mesmo produto pro João 100 vezes a menos. E pior ainda, para esse cliente você vendeu 100 vezes a mais há 2 anos, aliás, 2 anos, há 15 dias. E pro João, que é o jardineiro, que é o pobrezinho, você vendeu para ele no valor que tem que ser vendido ontem. E começa o João a conversar com esse rico, tá? E sai da boca dele, ó, comprei isso também. O rico espanta, mas como que você comprou? Porque é muito caro. Não, eu paguei tanto. É. Aí você comprou então, você procurou, falei, não, eu comprei do fulano. O rico, não acredito. E ele não fala nada. Ah, é. Aí o rico já começa a maquinar. Uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior e melhor. Começa a pensar. Como? Por quê? Por que pessoa assim? E tarará, e tererê, e tarará. Dá na doida dessa pessoa que tem um poder aquisitivo melhor de usar algum funcionário, algum amigo dele que não tem poder para negociar contigo algo que ele está precisando. Aí você chega, você não sem saber de nada. Sem saber de nada. Você lá negocia um preço. Coincidentemente, essa pessoa que tem um poder aquisitivo melhor e maior que o outro te liga querendo o mesmo produto. Aí você, fulano, tudo bem? Você tem até aquela conversa mole com ele, né? Aí você vai lá e vende por 100 vezes mais a mais. Pessoal, isso ultrapassa. É muito forte isso que eu tô te falando, tá? Mas isso é verdade. As pessoas que são alguns prestadores de serviço, olha a condição financeira do cliente para cobrar o preço. É muito doído. Eu sou um prestador de serviço, eu trabalho com energia solar e também trabalho com sistema de segurança eletrônica, também sou eletricista. Isso eu estou falando das coisas básicas, né? Da minha profissão. E sou corretor de imóveis. Certo? Beleza. Então, o que acontece? Os imóveis a qual eu vou vender. Eu chego e pergunto para o cliente. Olha, você está vendendo esse imóvel? Quanto que esse imóvel? É tanto. Vamos dar um exemplo. É 100. É 100? Então, tá bom. Qual a situação deste imóvel? Como que tá? Ele me mostra todos os trâmites documentacionais. Tá tudo ok, tudo ok. Beleza. E eu converso com o dono do imóvel. Presta atenção. O senhor quer quanto? Só mão 100 mil. Mas se eu não conseguir vender por 100? Não, eu quero 100 mil. 100 mil pode vender. Tudo bem, se eu vender por 100, o senhor paga a comissão. Que tem que pegar esse dinheiro, fazer aquilo e tal lá. Então fala assim com ele. Olha, vou cobrar 10 a 15% a mais do valor do seu imóvel para que haja negociação no mínimo até 105 mil. Por quê? Você vai ficar com seu 100 livre e eu vou ficar com a minha comissão de 5 mil. Tá certo? Aí o cliente vai assim, pô, não, beleza, ótimo. E assim vai.
Foi assim com vários imóveis que eu vendi. Mas uns corretores, por aí faz diferente. Quanto que é o imóvel? É 100, não sei, não, então tá. E ele sabe que aquele imóvel vale 130, 140. O corretor vai lá e pede 160 mil. Eu presenciei isso. Eu achei o cúmulo absurdo. Eu estava mal entrando nessa carreira de corretagem. Eu achei isso o cúmulo absurdo. Tudo bem, você pedir 15, 10, 15% a mais, no máximo 20, dependendo do valor, tudo bem. Mas quando ele falou, olha, vou pedir 50% a mais, eu... Rapaz, mas tá muito... Não, tem que ser assim, porque aí é melhor, que ele falou que ele quer 100, então o que passar é meu, para correção. Então quer dizer que o cara que lutou a vida toda, pagou sobre aquele imóvel impostos, fez o que tem que fazer. Aí na venda, corretor, você acha certo. O cara tá custando vender aquele imóvel. Aí você acha logo o imóvel, vende por 115 mil. Aí você acha certo. Ó, tá aqui os seus 100, os 15 mil é meu. Você não é o dono do imóvel não, meu filho. Você não é dono do imóvel, você não é o dono. Você simplesmente foi um intermediário entre o comprador e o proprietário do imóvel. Telvis, mas se não fizer isso, não vende. Não vende? Corta essa, meu irmão. Corta essa. Tudo bem. Ah, mas por isso que você não anda de carro melhor. Por isso que você mora na casa que você mora. E por isso é isso. Que desculpas são essas? Com erro? Você acha que eu quero errar para crescer na vida financeiramente? E se você tiver esse pensamento medíocre, você pode até financeiramente estar acima, crescer. Mas isso é falta de disciplina. Isso é roubo. Isso é uma forma de se ganhar a vida, Telvis. Tudo bem, é a forma de ganhar a vida. Mas ganhe da maneira honesta. Faça para as outras pessoas o que você quer que faça para você. Não seja trapaceiro em negociação. Não seja. Eu errei muito no passado. Há 25 anos atrás, quando eu comecei a me entender por gente, 25, 30 anos atrás, eu errei muito. Muito. Ou vamos colocar 30 anos atrás aí. E eu paguei um alto preço e quando eu tentei me consertar não estava tarde, porque eu tive a iniciativa de, por exemplo, há 20 anos atrás foi quando eu comecei a me consertar. Eu fiquei 10 anos, de 10 a 12 anos, fazendo coisas erradas, procurando negociar dessa forma. Mas há 20 anos eu tenho procurado, 25 anos, eu tenho procurado a fazer da melhor maneira possível as negociações. Nunca, às vezes, evitando de ultrapassar os limites. Hoje o cliente ele me chama, Telvis, eu quero colocar uma energia solar. O que eu faço? Faço o que tem que ser feito, estando documentacional, faço tudo que tem que ser feito e falo, então você vai gastar tanto de energia, tá bom? Beleza. Eu ligo para a distribuidora me passa o preço. Eu falo, olha, eu preciso do seu nome e CPF. Mas por que não? Porque vai ser o orçamento do seu nome. Mas esse é só do material. E o senhor me paga a mão de obra, que é X. Pronto. Acabou. Vai sair o material na nota fiscal, o nome do cliente. Alguns clientes pedem nota de serviço da minha parte, outros não, a maioria não. Eu vou lá e executo o serviço. Ah, Deus, mas é a garantia? Não, eu vou dar a garantia da instalação. A garantia da instalação eu dou, porque eu estou instalando aquele sistema. O produto tem a garantia da distribuidora e da fábrica.
motor de portão, alarme para residência, cerca elétrica, tudo é da fábrica, do distribuidor. É só a mão de obra minha aqui separada. Então eu não... mas tem muita gente que ganha na compra e na venda da peça. Espera aí, se eu estou cobrando mão de obra, para que eu vou cobrar o dobro da peça? Me explica essa matemática aí, porque isso aí eu entendia há 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nessa área. 30, 32, 30, você entendeu? Quando eu tinha meus 18 anos. Meus 18, 32, 34, quando eu tinha meus 18 anos. Porque ninguém me ensinou. Quando eu fui passando por dias e meses, e quando eu comecei ali uns 30 anos atrás, eu vi que estava errado. Eu falei, opa, eu tenho que mudar minha tática de trabalho. Está errado. Lá na frente eu posso escolher algo muito pior e não conseguir levantar. Errei algumas vezes. Sim. Às vezes aconteceu de eu cobrar mesmo parando de fazer isso, mas às vezes eu acostumei. Foi um processo de troca de pensamento, de disciplina. Errei. Não vou mentir para você que eu fiquei santo, não. Mas errei. Mas eu me consertei. Eu quis me consertar. Eu quis me disciplinar. Eu quis buscar essa disciplina. E quando eu estava no auge do crescimento, das conquistas, aí o dinheiro subiu para a cabeça, né? E comecei a ficar soberbo, orgulhoso, prepotente, ignorante, até com a minha própria esposa, com a minha família. Aí mais uma vez eu levei outra queda. Não era culpa dela, tadinha. Não era culpa nem do governo, nem do local que a gente estava. Não, a culpa era minha. Mas lá na época eu dava desculpa. Mas é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa de você, é por causa do João, da Maria, do governo, do prefeito. Eu punha a culpa em todo mundo, mas eu nunca me culpava. Eu jamais me culpava porque eu achava o fundo absurdo um profissional fazer as coisas, querer as coisas certas, aparentemente, e as coisas dar errado. Sabendo eu que eu estava errado, mas eu não queria assumir a culpa. Nariz empinado, orgulhoso, ignorante, arrogante. Então, foi se passando o tempo, fui amadurecendo, fui vendo que as minhas atitudes eram erradas, fui vendo que eu tinha que mudar, que eu tinha que me disciplinar. Eu vi que eu tive que procurar uma nova rota, eu tive que procurar entender que as coisas não eram daquele jeito, que jamais era daquele jeito. Eu tive que, como se diz, eu tive que entender na minha cabeça e aceitar que a minha forma de trabalho estava totalmente errada. Totalmente errada. Então houve um processo, existiu esse processo de disciplina. E ninguém me falou, não li livros, não. Busquei a base. A palavra de Deus. Comecei a ver homens aqui, administradores de grandiosas obras, de coisas a qual eles faziam para Deus. E lembrando que tudo que eles faziam, eles oravam e pediam direção a Deus. E eu não tinha esse costume. Eu queria colocar somente minha profissão acima de tudo, o meu entendimento acima de tudo.
E quando eu passei a adotar essa metodologia de colocar Deus à frente de tudo que eu faço, aí a coisa começou a encaixar. Não girou, mas encaixou. Então foi um processo de dias, semanas, meses, anos, e ainda eu estou nesse processo. E esse processo só vai acabar no dia que eu fechar os olhos para esse mundo. Às vezes, é isso que falta para você, meu amigo e minha amiga. É você permitir que esse processo faz parte da sua vida, para você encontrar uma saída, uma solução no que está acontecendo contigo. Muitos hão de falar, não, porque Deus está permitindo. Deus permite isso para nos levar no vale dos ossos secos, é o deserto. Deus está permitindo isso para me amadurecer. Concordo plenamente com você. Plenamente, eu concordo com você. Isso aí, você sendo cristão ou não, às vezes a pessoa fala isso. Mas o que eu discordo é de você, sabendo disso, que Deus está querendo moldar o seu interior e tudo, o que eu discordo é de você não querer mudar. Mesmo você indo para o deserto, perder o que está perdendo, sabendo que está perdendo, sabendo que está fazendo errado, você insiste. Aliás, mesmo você sabendo que vai para o deserto, que Deus vai te abençoar e as coisas estão mal para você, mas você sabe que está errado e não quer mudar. Isso é o cúmulo absurdo, isso é ignorância. Isso é a mesma coisa de você estar com um corte no corpo e enfiar a faca lá para machucar, para infeccionar. Compreende o que eu estou te falando? Não é fácil disciplinar seus pensamentos. Não é fácil disciplinar o seu conhecimento. Não é fácil, porque você já ficou com a mente cauterizada. Sua mentalidade já está formada naquilo que você faz. E tudo vem te mostrando que você pode quebrar. Tudo mostra que você não vai dar conta. Aí você ainda põe a culpa. Deus está vendo. Eu tenho que passar por isso. Eu tenho que ser por isso. Porque Deus fez isso. Olha, os homens do passado que a Bíblia fala, todo mundo passou por esse deserto e venceram. Tá. Você já olhou a história, certo? Eles passaram por um deserto quando se orgulharam. Quando tiraram a direção de Deus na vida deles. Ele deixou a direção dele próprio. Ele começou a pagar um alto. Depois lá na frente, olha, agora Deus me perdoa, agora eu mudei, eu estava errado. Aí Deus começou a abençoar, porque ele se colocou como servo. Segundo, enquanto você se colocar como o primeiro da sua vida, a sua vida vai dar errado, meu irmão. Meu irmão, acorde enquanto é tempo. Não responsabiliza Deus pelos seus atos. Deus não tem nada a ver com os seus atos. As suas atitudes são decisões suas, não é de Deus. O que você está passando, ou vai passar, são atitudes suas, são consequências de suas atitudes. Ah, mas tem coisas que Deus permite que a gente passe. Tem sim. Mas essas coisas que Deus permite a gente passar, você não provoca elas. Elas vêm com um processo de mudança da sua mente. Quando você provoca, aí é coisa diferente.
É notório, você entende que você que provocou aquele tufão na sua vida. É perspectiva, você se torna perspectivo no que você faz. Aqui eu estou falando, faça para os outros o que você quer que faça para você. E Deus, a mesma forma. Faça para Deus o que você quer que Ele faça para você. Pegou o código aí? Destravou um pouco sua mente? É tão difícil de você compreender? Não, Teus, o que você fala, o que você está falando para mim não tem fundamento. Então continua. Continua. Eu conheço uma pessoa, sabe? Uma pessoa que tinha muito dinheiro. Rapaz, pro lado ali de Porangatu, tinha uma plantação de cana, uma usina muito grande de cana. E ele tinha, se eu não me engano, umas 8 turmas. Ele tinha 8 ônibus. Rapaz, esse cara tinha uns 8 ônibus, 8 turmas. Ele tomava conta de praticamente quase 300 pessoas. Olha para você ter ideia. Ele contratava as 300 pessoas. Desculpa. Ele tomava conta dessas quase 300 pessoas. Ele recebia um valor X por essas pessoas e pagava um salário para elas. Olha, ele era um empreendedor. Eu contrato a pessoa, cada pessoa vale 5 mil, dando exemplo, né? Só que cada pessoa vai ganhar 2. Vou dar todo o direito para ela. Eu tenho que pagar os encargos fiscais, então, ou seja, eu vou pagar 2 para a pessoa. Os encargos fiscais, você vai ficar aí 3.500. Vai sobrar 1.500 para mim ainda. Beleza. Empreendedor. Empregador, né? Então ele administrava pessoas, ele não administrava o trabalho, ele administrava pessoas. Então ele ganhava em média de 1.000 a 1.500 por pessoa. Agora você multiplica isso aí por 300 pessoas. Ele ganhava quase 15 mil. Mais o salário que ele ganhava da empresa. Mais o aluguel dos ônibus. Mais o aluguel, ou seja, eu vou dar uma média para você. Ele era um viciado em fazer jogos. Não tinha esses jogos por celular. Jogos da loteria, assim, enfim, esses tipos de jogos. Por semana, ele gastava em média 5 a 10 mil, ou até 15 mil por semana com jogos. Ele tinha condição. Além dele ganhar ali seus 15 mil, aluguel e o salário dele, eu lembro que ele um dia comentou comigo, ele falou assim, não, meu querido, eu ganho em média por dia, se eu somar todo o valor do dinheiro, eu ganho em média 7 mil por dia. Você sabe o que é ganhar 7 mil por dia? E trabalhando. Ah, e sem falar o seguinte, ele tomava conta de 300 pessoas, de um turno, que tinha outro turno também, tá? Que era o turno noturno, era o dia e a noite no trabalho. Então, só de funcionário de 15 a 30 mil ele pegava por mês. Então, é isso que eu estou te falando. Então, ele ganhava 7 mil por dia, de 5 a 7 mil por dia. Então, ele gastava, torrava o dinheiro. Um dia eu conversei com ele, moço, eu sei que você gosta, não, porque o jogo é se eu apostar e tá tudo bem, mas por que você não pega esse valor que é 7 mil por dia? Gente, 7 mil por dia. 7 mil por dia. É 210 mil por mês que ele gastava, fora o dinheiro que sobrava para ele fazer as festalhadas dele. Então, enfim, ele ganhava muito dinheiro. E, cara, se você pegar todo mês 210 mil, você compra um imóvel em Porangatu. Você compra um lote. Não, bicho, mas você compra.
O cara era para ser dono da metade da cidade. Sério. Era para ser dono da metade da cidade. Essa semana eu estava até conversando com um primo dele aqui. Ele era para ser dono da metade da cidade. A gente estava conversando, acho que foi terça ou quarta-feira. Aí ele tá falando, rapaz, o cara tinha tudo. Tinha tudo, mas se envolveu tanto, com tanto dinheiro, tanto jogo, tanta mulherada, e se separou, e perdeu, e mulher mesmo assim perdendo, ele se levantou, e depois casou, e depois se separou de novo, e perdeu. E depois a coisa começou a ficar feia para ele. E como? Resultado. O cara teve uma oportunidade que não é para muitos, é para poucos. Ele não soube fazer uma boa gestão, uma administração do seu dinheiro. Eu fico pensando, ele ficou contratado com essa empresa lá praticamente quase 20 anos. Esse soma aí. Se ele gastava aí praticamente aí seus, não sei, 15, 4, 90, 100 mil de jogo, só com jogo por mês, 210 mil só de jogo por mês. Um cara que tinha esse valor e comia bem, não vestia bem, comia bem, chegasse qualquer hora na casa dele, te recebia bem, churrasco quase todo dia. Um cara hoje desse, hoje ele trabalha de funcionário. Ele quebrou. E logo veio a era das máquinas, que já não poderia ter mais mão de obra humana nas plantações de cana. Tinha que ser tudo máquina, a máquina para cortar, a máquina para cortar, picotar a carne, carregar. E ele ficou para trás. Ao invés, não, eu estou gastando demais, já vou comprar as máquinas, porque aí já aluga as máquinas para essas empresas. Outros que tiveram as ideias de ter a máquina, alugaram as máquinas para essa empresa, então ele perdeu. Você pensa, desempregou mais de 600 pessoas mensal. Mas se ele tivesse firme no propósito ali, não, eu vou segurar um pouco, ao invés de eu jogar, eu vou comprar um imóvel. Ele dá para comprar um imóvel por mês, 2 imóveis por mês. Pensa, na época ele ganhava, era muito dinheiro, dava para comprar 1 a 2 imóveis, até 3 imóveis por mês. Só com dinheiro de jogo. Sem falar ele que sobrava para ele. Aí pensa, 10 anos. Você comprava de 20 imóveis por mês, por ano. Ele tinha mais de 200 imóveis na cidade. Muito mais. O cara tava milionário, bilionário se brincar. Mas infelizmente, ele deixou se envolver com o dinheiro, com a riqueza. Ele jogou para fora aquilo que ele tinha, a oportunidade que ele tinha, e se envolveu com coisas ilícitas. Eu me lembro que até droga, no finalzinho, ele estava usando droga, entorpecente. Mas por quê? O cara tinha condição de ter até avião. Ele tinha condição de ter uma qualidade de vida boa. Ele não precisava nem morar em Purgatório. Ele poderia montar uma empresa administrativa, uma empresa para administrar as coisas dele, morar em Goiânia, um condomínio fechado. Mas ele preferia pegar o valor e jogar. Aposta. 2, 3 vezes por semana. E não era pouco. Muito. Como eu falei. 4, 5, 7 mil por aposta. Não era por semana. Aí a quarta-feira apostava 4, 5, 7 mil, 10 mil. Ia no sábado do mesmo jeito. Ele teve oportunidade de vencer. Mas ele não quis. Falaram para ele, mas ele não quis ouvir. Ele achava por ele ganhar aquele valor, por ter aquele valor no bolso,
E as pessoas que falavam para ele parar, você tem um pensamento muito medíocre, seu pensamento é muito de miséria, seu pensamento é, você não tem o que eu tenho, você não ganha o que eu ganho, nunca vai acabar essa mamata para mim. Pois é, meu querido, acabou. Acabou. E hoje ele, se eu não me engano, o primo dele estava falando para mim que paga aluguel hoje. Vai comprar uma casa, tentar comprar uma casa financiada. É brabo, hein? É brabo. Eu não posso fazer nada. Eu era rapaz na época, quando vi aquilo. Eu era mais moço. Eu nunca fui envolvido com o jogo. Eu achava o cúmulo absurdo. O primo dele sempre falava. Eu não conhecia ele, né? Eu não conhecia ele. O primo dele falava. Eu era novo, mas ele não escutava, porque eu morava na roça, meu pai tirava leite, tarará, e aquelas coisas, sabe? Mas ele não queria ouvir. Hoje, eu falei assim, Telvis, meu primo fala, por que que eu não te ouvi? Por que que eu não ouvi meu pai quando estava vivo? Por que que eu não ouvi o meu tio? Você vê como que a coisa ficou tão contrária, que o tio dele começou a ver aquilo e começou com a turma pequena e viu que estava chegando a industrialização. O tio dele deu uma loucura no tio dele. Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar a máquina carregadeira, comprar um caminhão Julieta e a máquina que corta tudo, né? Ele comprou uma de cada. De repente ele estava com 2 de cada. De repente ele estava com 3. Quando ele foi passar para a quarta, ele morreu, esse tio dele. Aí os filhos, que é os primos dele que tomam conta. Os primos dele já tem avião, tem imóveis. Eles não investiam, e os primos dele não gostam de jogo também não. Não tá nada contra quem joga, sabe? Mas ele ganhava e perdia, jogava fora. Ele pegava o dinheiro que ganhava, a oportunidade que ele tinha de crescer, e pegava o dinheiro e depois jogava fora, porque ia torrar. Ia pegar o dinheiro e gastar nas noitadas, em baladas, gastava com jogos, enfim. Esse é um exemplo de uma pessoa que não quis se disciplinar. Talvez esse pode ser um exemplo para você, meu amigo e minha amiga. Você já teve várias oportunidades de se disciplinar. E você está tendo ainda essa oportunidade de se disciplinar e você não quer. Aproveite. Recomece tudo de novo. Mas de pés no chão, consciente. Talvez eu vou ter que fazer um curso de gestão financeira. Faça. Faça um curso de administração. Faça. Se você não está dando conta, faça. Mas faça também. Coloca a palavra de Deus. Coloca a palavra de Deus na sua vida. Busque nela. Faz a faculdade que você tem que fazer, mas busque também dela. Priorize a palavra de Deus na sua vida. Porque, pessoal, quando você está num estágio e de repente você cai, você acostumou tanto, é muito doído. Então, evita sonhar coisas que não existem. Aliás, não é sonhar, evita desejar aquilo que não é seu. Essa é a melhor fala. Evita fazer para os outros o que você não quer que faça contigo. Se você tem o costume de trapacear nas negociações, não faça isso mais. Se você tem costume de usurpar as coisas, não faça isso mais. Você tem
costume de fazer as coisas pelo interesse dos outros. Não faça isso mais. Seja você. Faça de maneira coerente. Sempre se você fizer algo, perceba se aquilo é certo ou ruim, se aquilo vai te trazer mal ou bem. Mas procure se consertar. Procure disciplinar sua mente. Discipline os seus olhos, disciplinar seu ouvido, sua fala, o seu agir. Tá certo? Isso fica hoje, a dica, nessa live de hoje. Pegue esse exemplo para você. Às vezes você não está assistindo a live agora, mas você vai assistir ela gravada. Reflita na sua vida. Reflita quantas vezes você perdeu oportunidades, essa oportunidade passou batido. Você não conseguiu ver porque você estava tão envolvido com os ganhos, com as vitórias, mas você esqueceu dos detalhes, a base. Por que eu estou ganhando? Porque você tem que pensar isso. Por que eu estou ganhando isso tudo, sendo que eu não tenho base? Ah, mas é Deus que está me dando. Tudo bem, Deus está te dando. Então, já que Deus está te dando e você está ganhando, então procura, pensa, não. Então, eu tenho que ter uma base. Porque eu estou ganhando por cima, mas eu não tenho um firmamento. Eu tenho que ter esse firmamento. E o firmamento é a palavra de Deus. O firmamento é o Senhor Jesus. Busque esse firmamento na sua vida. Tá certo? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos, nos aproximamos, tentamos nos aproximar da Tua gloriosa, magnífica e grandiosa presença. Ó meu Deus, sabemos que o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, oniconsciente. O Senhor sabe, está em todo lugar, conhece tudo. Meu Deus, o Senhor conhece cada um de nós, mesmo antes de abrirmos a boca. O Senhor sabe o que passa dentro da gente. O Senhor nos conhece muito mais que a gente mesmo. O Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha o nosso coração. O Senhor sonda os nossos pensamentos para ver se a gente mudou. E o Senhor sabe que as minhas intenções são as melhores, tanto para mim, para minha família, para os meus familiares, como para esta pessoa que está assistindo essa transmissão. O Senhor sabe que, por tudo que eu já passei, hoje eu quero trazer um pouco das coisas que vivenciei erradas, que não quero mais, e também não quero que essas pessoas passem por isso mais. Meu Deus, Tu és magnífico, Senhor. Rico em misericórdia. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, guarde a nossa vida, meu Pai. Guarde a nossa alma. Nos fortalece. Nos protege. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos, meu Pai, da mentira. Nos livra do homem sanguinário. Livra-nos do homem fraudulento. Livra-nos, Senhor, da maldade, da perversidade. Livra-nos, Senhor, da corrupção. Livra-nos de todo o mal que esse mundo cerca. Pai, eu peço meu favor. Me prepara para essa trajetória, para essa jornada a qual eu irei enfrentar neste ano. Que o Senhor seja comigo. Que o Senhor me usa mais e mais em prol do Teu povo. Usa-me em prol do Teu povo. Me dê saúde, me dê vitalidade, vigor, para continuar firme nesse propósito DVN, que são 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Me dê sabedoria e entendimento. Consagra o nosso pensar, o nosso falar, o nosso respirar, o nosso ouvir, o nosso enxergar, o nosso proceder, o nosso ouvir, o nosso agir, o nosso determinar, o nosso proceder.
consagra o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, consagra a nossa família, consagra tudo aquilo que envolva a vida dessa pessoa e a minha, as nossas vidas. Obrigado por mais um dia e que o Senhor venha abençoar e consagrar tanto este domingo maravilhoso como esta semana, pois entrega nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui e estaremos aqui amanhã novamente, o mesmo horário, 4h50 da manhã, na conexão Prosperar Serra, no propósito DVN. Tá certo? E lembre-se,